A paz do Senhor Jesus. Um querido amigo que nos acompanha aqui pelas redes sociais, ele nos enviou uma pergunta e por isso temos um quadro aqui, uma playlist somente de perguntas e respostas. Pessoas que têm, evidentemente, suas dúvidas, gostariam de esclarecer e nós aqui protegemos o nome, não mencionamos o nome daqueles que nos enviam suas perguntas para que tenham, assim, nenhum tipo de constrangimento. E a pergunta que me foi feita é: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E se somente um pensamento qualquer pode a pessoa estar blasfemando contra o Espírito Santo? Então vamos tentar responder a este querido amigo. Lembrando que se você está aqui no YouTube me vendo, por favor se inscreva aqui em nosso canal, não custa nada para você, mas isso ajuda o YouTube a enviar a palavra de Deus que é dita aqui nesse canal a outras tantas pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Se você me ouve aqui pelo Instagram, não custa clicar aí em seguir para que também ganhe mais relevância dentro das plataformas. Muito bem, o texto que eu entendo que o irmão deve ter tido a dúvida, ele se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, e o versículo de número 31, onde Jesus disse: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser, versículo 32, alguma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Queridos, é preciso deixar bem claro que todo texto ele precisa ser examinado dentro do seu contexto imediato. E aqui, nos versículos anteriores, que Jesus culmina no versículo 31, falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas nos versículos anteriores, quando Jesus está expulsando o demônio de uma determinada pessoa, alguns fariseus disseram assim, no versículo de número 24, ele expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Então aqueles fariseus atribuíram os milagres que Jesus fazia e dentre os tais, expulsar demônios, atribuíram isto ao demônio, ou seja, a Satanás, o príncipe dos demônios, ou seja, ali dito de outra forma, como Belzebu. Então veja, aí na sequência, isso foi dito por eles, pelos fariseus, no versículo 24, e no versículo 31, poucos versículos adiante, Jesus então, ele chega no ápice da sua prédica, da sua fala em relação a esse comentário maldoso dos fariseus. Então, a palavra blasfêmia ali nem foi traduzida, ela só foi transliterada. O que é transliterar? É quando deixar a fonética do original, usando os caracteres, as letras, o alfabeto da língua que você está para traduzir, deixando da mesma forma. Ou seja, a palavra blasfêmia no grego não foi traduzida, ela só foi transliterada. Tiraram as letras do grego, colocaram as letras do português, mas a fonética é a mesma. Blasfêmia no grego, blasfêmia no português. Isso não acontece só com a palavra blasfêmia. A palavra apostasia também não foi traduzida na Bíblia e outras palavras. Afinal de contas, se fosse traduzido, o que significaria blasfêmia?
Blasfêmia quer dizer linguagem caluniosa, é difamação, calúnia, é uma mentira. Então, o que Jesus está dizendo que a calúnia, a difamação contra o Espírito Santo não será perdoada. Mas afinal de contas, o que seria essa blasfêmia? O que seria essa calúnia? Calúnia ou blasfêmia, vamos usar a palavra blasfêmia, já que no contexto do evangeliquez, né, na linguagem dos evangélicos, de nós evangélicos, dos religiosos, do que estuda a palavra, estão mais acostumados com ela. A palavra blasfêmia quer dizer então injúria, calúnia. Mas afinal de contas, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? A resposta é atribuir a Satanás, ao diabo, as obras que são feitas pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava expulsando os demônios pelo poder do Espírito Santo. E eles, os fariseus, disseram, não, isso não é do Espírito Santo, isso é do diabo, isso é do Belzebu. Então, uma pessoa blasfêmia, ou ela calunia o Espírito Santo, comete uma injúria, uma difamação, quando rotula, intitula o trabalho do Espírito Santo e acredita isso para Satanás. Isso é uma blasfêmia. Agora, a pessoa que no seu coração pensa assim, não, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Será que eu blasfemei? Mas se você está dentro de uma igreja, se você está tomando a Santa Ceia, se você tem o prazer de estar na casa de Deus, e se porventura foi pego por esse pensamento, eu posso atestar, diagnosticar que você jamais pecou contra o Espírito Santo, tampouco blasfemou contra ele. Por quê? Porque se alguém está na igreja, se alguém está na casa de Deus, se alguém está tomando ceia, se alguém aceitou o batismo, se alguém tem prazer em estar nos átrios do Senhor, esta pessoa jamais blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque um dos sinais, dos sintomas que alguém blasfemou é quando esta pessoa ela tem uma repulsa pelas coisas de Deus. A palavra que me faltava era essa. Quando ela zomba das coisas de Deus. A pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo jamais estará na casa de Deus. Ela está lá fora, está afundada no pecado. Ela advoga contra o culto, contra o pastor, contra a igreja. Ela é uma crítica, é um crítico, melhor dizendo, faz críticas pontuais, acentuadas, contra a obra de Deus. Este é o blasfemo. Mas o blasfemo, ele não está na casa de Deus. É alguém que está lá fora, repito, afundado no pecado, criticando, mergulhado no pecado e fala conscientemente contra a obra de Deus. Se você está dentro de uma igreja, por mais que às vezes te venha um pensamento mal na cabeça, o pensamento corre muita coisa pela nossa cabeça, mas isso não chega a materializar o pecado, a rotular um pecado contra o Espírito Santo. Fique em paz, fica tranquilo. Até porque a blasfêmia ela está atrelada à maledicência, ou seja, ao verbalizar contra Deus, contra a obra de Deus, algo pejorativo, difamatório e caluniador. Se somente correr um pensamento na cabeça, você ali, sangue de Jesus tem poder, e perdoa meu Deus, e está servindo a Deus, você jamais blasfemou. Mas aquela pessoa que maldiz, que verbaliza uma palavra injuriosa, caluniadora, contra o Espírito de Deus, contra a obra de Deus, e atribuindo as coisas de Deus, e dando mérito, e o título a Satanás, aí sim, esse é um blasfemo contra o Espírito Santo. Espero ter ajudado. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo e
inscreva-se aqui no canal. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.